Me diz aqui uma coisa, me responde aqui, como é que tá a tua vida financeira? Tá de uma forma que tu passou a ganhar mais e aí tu acha que tu pode, por exemplo, trocar de carro, comprar um imóvel novo, ou tu tá naquela situação de passou a ganhar mais e aí tu tá segurando o negócio, tu tá tentando ver se tu consegue, vamos dizer assim, ajustar todas as contas, fazer de uma forma que quando tu for trocar esse carro ou comprar essa casa nova, tu tenha condições de fazer isso de uma forma muito tranquila, muito folgada, sem correr o risco de ficar devendo alguém, um banco, uma pessoa, coisa do tipo. Como que tu te vê hoje nesse cenário? Ainda que as tuas condições estejam favoráveis, me diz aí, tu sabe por que eu estou aqui trazendo essa reflexão? Porque eu não consigo entender o cara que já teve a oportunidade de ser presidente do clube de maior torcida deste país. Eu estou me referindo ao Rodolfo Landim, que veio a público em entrevistas aos podcasts da vida dizer que o BAP, a atual gestão, matou ou está matando o projeto do novo estádio do Flamengo. Todo mundo sabe, aí eu coloco aqui a minha opinião, estou colocando aqui agora o meu posicionamento, o meu ponto de vista a respeito disso. Na minha visão, o Landim, quando ele veio com esse projeto do estádio, que, diga-se de passagem, ganhou força principalmente quando ele estava ali, né, concorrendo, quando ele se candidatou literalmente para a reeleição, ou melhor, apoiar o Duche, que era o candidato dele a ser o novo presidente e dar continuidade às ideias dele. E eu lembro então que isso ganhou muita força, ou seja, em outras palavras, o Landim, ele, na tentativa de ter o seu candidato eleito, ele vendeu esse projeto como viável, como possível. Eu não quero aqui entrar no mérito dizendo que não é possível o estádio, que esse estádio não é algo que não tem, que não é uma realidade, que não seja uma realidade. Eu não estou falando isso. Mas lembra da pergunta que eu te fiz lá no início. Lembra da pergunta. Então, o que que acontece? O BAP, no Mundial de Clubes, todo mundo viu lá, presenciou, que ele deu entrevista afirmando que ele não ia investir, pelo menos neste momento, pelo menos por enquanto, ele não ia investir no estádio em detrimento às finanças, tá, do clube. Tá? Ou seja, ele não ia comprometer as finanças do clube, ele não ia literalmente abraçar o mundo sem poder, dar um passo além da conta. Para bom entendedor, outras palavras, basta, e é essa a mensagem que ele passou e vem confirmando isso ao longo da sua gestão desde o início. Inclusive o BAP não colocou isso na sua campanha eleitoral para se tornar presidente. Eu acho que talvez esse foi um dos motivos pelo qual ou pelos quais o BAP acabou se elegendo, porque ele não veio com aquele discurso ou com aquelas
promessas de campanha as quais ele não poderia cumprir. Num primeiro momento, esse estádio ele estava orçado em 3 bilhões, inicialmente, quando ainda na gestão Rodolfo Landim. Foi feito um estudo, ou ainda está sendo feito um estudo, e preliminarmente já se fala que o valor já ultrapassa aí muito esse tal de 3 bilhões. A gente vê e sabe de vários exemplos de que uma obra sempre começa com um valor e ao longo do tempo, ou ao longo que aquela obra estará sendo construída, os preços de materiais e de serviços são reajustados e no final os valores ultrapassam e muito o orçamento inicialmente projetado, definido para aquilo. Então, eu nessa do estádio Tocumbap, sem contar que ele ainda falou que o Flamengo recentemente renovou a parceria com o Maracanã, ou seja, o arrendamento do Maracanã por mais de 19 anos. Ou seja, o Flamengo nesse momento, pelo que eu também entendi, não tem pressa nenhuma em fazer o estádio. É lógico, eu gosto aqui, quero pontuar que isso não significa que o Flamengo não possa ter o seu estádio e o Flamengo não deva ter o seu estádio. Mas ao mesmo tempo, eu sou totalmente contrário o Flamengo ter o seu estádio de modo a ficar apertado, né? Ruim das pernas, financeiramente falando, ainda que vendam a ideia, a história, o conceito de que o Flamengo está muito bem obrigado financeiramente. Mas o Flamengo não pode cometer jamais erros do passado para que esse passado volte a se tornar o futuro. Se o Flamengo chegou aonde chegou financeiramente sólido, é justamente por conta dos controles, tá, financeiros, do seu planejamento financeiro, do seu controle orçamentário. E se for para continuar assim, que assim continue. Entendeu? E aí, para resumir a história aqui, o papo, concluindo a ideia, tem hora pior do que essa para tratar de um assunto de forma tão pública, para que a gestão anterior acuse a gestão atual de que, pelo fato de não estar dando continuidade a um projeto que teve início na gestão anterior, para dizer que essa gestão, então, está matando o projeto? As coisas mudam, as coisas precisam de ajustes, as coisas não podem ser assim atropeladas. Então eu penso, de novo, mais uma vez, faço questão de frisar, repetir, deixar aqui o meu posicionamento, que nessa eu estou com o BAP, nessa eu estou com o presidente atual do Flamengo. Não há necessidade de correr atrás de um estádio para apenas fazer média, seja lá para quem quer que seja lá para quem for. Eu também acredito que se a gente tiver o estádio, mais ainda podemos ganhar. Eu não tenho dúvidas. Agora, também vale um alerta para o BAP, que se ele de fato também não for mais, pelo menos nessa gestão atual, nessa primeira eleição dele, nesse primeiro pleito dele, não for mais fazer esse estádio, que ele deixe definitivamente isso claro e que cuide lá com o terreno, porque já começou a surgir rumores, não é? Falácias, boatos, mas dizem também que aonde há fumaça há fogo, que existe a possibilidade do Flamengo perder o terreno. Eu acredito que não, porque se o Flamengo já comprou e já pagou,
o fato dele não construir o estádio ou não usar o terreno agora não quer dizer que o Flamengo vai perder o terreno. Agora, lógico, tem que saber quais são as cláusulas contratuais ao adquirir o terreno. As prerrogativas, as obrigações, tudo isso, para depois não correr o risco de, uma vez adquirido o terreno, não ficar pagando à toa por um local, por um terreno, porque você, de alguma forma, não construiu, não está usufruindo, não fez nenhuma melhoria, como talvez pode estar lá dentro desse contrato de compra, de aquisição desse terreno. Então tem que ver isso com cuidado nesse sentido. Agora eu volto a dizer, para finalizar aqui o vídeo, não há necessidade de brigar, discutir algo que não vai surtir nenhum efeito agora. Eu só vejo isso. Porque se o Landim trouxe o debate apenas para defender a sua ideia, defender o seu conceito, defender o seu projeto, eu acho que não seria a hora, não seria momento para isso. Tá? Ok? É isso que eu penso. Agora tem que pensar, tem que focar, tem que concentrar em concluir a temporada. Concluir a temporada e para ver se consegue ganhar alguma coisa. Porque a Copa do Brasil já ficou pelo meio do caminho, mesmo sendo dito que não era prioridade. Mas tá aí o Brasileirão e tá aí a Libertadores. Então eu acredito que tem que focar nisso agora. Para aí sim, com calma, a partir do próximo ano, decidir definitivamente sobre estádio ou não. Esse é o meu posicionamento a respeito dessa história de estádio. Abraço!